Amados, saudação de paz, vossa em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pregador Luiz Fraga. Quero dizer que sou muito feliz pela oportunidade a qual Deus me concedeu em fazer parte desta campanha esta titulada como Colocando-se de Joelhos, do grupo Amigos de Deus. Eu quero fazer notório ao convite do meu amigo pastor Ed Carlos. Ed Carlos é uma bênção na minha vida, homem de Deus, a qual Deus colocou na minha vida para com ele eu aprender e para ter ele como exemplo. Que Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. A palavra a qual Deus revelou ao meu coração está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 40, que vai dizer assim: Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida ajoelhou-se e, dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Glória a Deus. Amados, todos nós conhecemos bem a história da qual esta passagem nos revela e nos mostra. Esta passagem vai falar da conversão de Saulo, um homem perseguidor de crente, um homem perseguidor da igreja. Aleluia! A Bíblia conta que no capítulo de número 7 do mesmo, vai dizer que Saulo, ele faz parte da trama para matar aquele que pregava a palavra de Deus, aquele que não se calava, aleluia, aquele que não deixava de proclamar o nome de Cristo. Estevão, como primeiro mártir, irá morrer apedrejado por professar e dizer que Jesus está vivo. Mas o mais interessante é que Estevão vai morrer a pedradas. Mas Estevão, enquanto está sendo apedrejado, Estevão não olha para as pedras. E Estevão não olha para quem está atirando-lhe as pedras. Estevão olha para o alto. Porque olhando do alto, Estevão sabia que dali vinha a sua redenção. Atiraram pedras em Estevão até a morte. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Estevão agora, ele viu os céus abertos. E o Filho do Homem se levantar do seu trono e com a mão erguida, dizendo: Vem, Estevão. Estevão não se preocupava com o que os outros iam falar. Aleluia. Talvez você seja um daqueles que está sendo atirado pedras. E que pedras são essas? De calúnias, de fofoca. Você está sendo alvejado e alvejada por todos os lados. E tudo que nós queremos é, muitas das vezes, revidar. Aquela pedra que nos jogam, nós queremos revidar. Mas neste dia, aonde esta palavra alcançar, Deus está dizendo: guarda as tuas pedras. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Já no capítulo de número 9, para ser mais específico, o versículo de número 5 e 6. A Bíblia diz que Estevão está com uma carta essa que lhe dava permissão para prender e matar o povo de Deus.
Aleluia. Estevão agora podia entrar em cada rua, em cada bairro e em cada casa. Ele tinha autorização para isso. Aleluia. Mas triste é aquele que mexe com o ungido do Senhor. Oh, glória a Deus. A história conta que no versículo de número 6, aleluia, Estevão, aleluia, perdão, Saulo vai ter a visão de Cristo ressurreto, aleluia, e vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Mas o mais interessante aqui é que Saulo agora cai por terra, e quando, aleluia, ele vai procurar saber o que teve, ele disse: quem estás falando é o Senhor. Aleluia. Aquele homem que agora não quer ouvir que alguém fale de Cristo, reconhece ele como Senhor. Aleluia. A história conta que Jesus, o nosso Deus, vai usar um homem por nome de Ananias. Ananias vai ser aquele que irá orar por Saulo. E o mais interessante é que Saulo há 3 dias não come. Saulo ora, Saulo está em oração, Saulo está de joelhos dobrados, aleluia, orando a Deus. Acredito eu, Saulo agora está pedindo misericórdia. Aquele homem, aleluia, qual ele fez colômbio para matar, agora é ele que está orando ao mesmo Deus, aleluia. Olha, o mais interessante nesta história é Deus fala para Ananias: vai, Ananias, na rua, aleluia, chamada direita, louvado seja o nome do Senhor. Era aquela rua que Ananias tinha que ir, na casa de um homem chamado Judas. Ananias tem que ir, mas Ananias fala: Senhor, aleluia, é este homem mesmo qual o Senhor quer que eu vá orar por ele? É este homem mesmo que o Senhor quer que eu vá interceder por ele? Este homem, Senhor, tem uma carta para prender e também matar o teu povo. Deus não precisa de conselheiros, Deus não precisa daquele que dá opiniões, mas se ele precisasse, Ananias seria um desse. Porém, aleluia, o nosso Deus fala para Ananias: Ananias, vai, Ananias, porque para mim ele é um escolhido, para mim ele é um vaso de honra. Às vezes nossos olhos carnais, limitados e finitos, não conseguimos ver por trás do que tem no ser humano. Nós não conseguimos entender. E também a Bíblia, aleluia, ela é linda porque nós vivemos por crer. Porque se nós sabermos e conhecermos a profundo a história de Saulo, jamais nós acreditaríamos que este homem um dia poderia estar pregando e escrevendo do nome do Senhor. Este homem agora que tem toda autoridade, aleluia, ele perde o seu livre-arbítrio, porque é assim que acontece comigo e com você. Nós temos, mas a partir do momento em que nós aceitamos, nós deixamos esse livre-arbítrio na mão de Deus, porque nós não fazemos o que queremos, nós fazemos aquilo que Deus quer. Quem deixa a sua cruz, aleluia, aleluia, quem nega-se a si e toma a sua cruz dia após dia, este perde o direito do seu livre-arbítrio. Mas o mais interessante é que nós falamos de Saulo, mas no capítulo de número 9, versículo de número 40, entra um homem por nome de Pedro. Pedro é um homem a qual participou de alguns milagres do qual Jesus realizava. Pedro viu, aleluia, Pedro viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Pedro também viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro também era um dos discípulos, aleluia, do qual ficou sabendo que
e com seus olhos contemplou Jesus gritar e falar para um homem: Lázaro, sai para fora. Lázaro era muito importante para a sua família. Aleluia, aleluia. Aquele menino era muito importante para sua mãe. A filha de Jairo era a única que Jairo tinha. Era muito importante, porque nessa história retratamos de quem? Da menina Tabita, por nome Dorcas. Ela era, aleluia, uma discípula do Senhor. Em outras palavras, era uma diaconisa, aquela que fazia pela região, aquela que fazia pela igreja. Dorcas, ela confeccionava vestidos, mas a Bíblia diz que Dorcas morre. Dorcas morreu, aleluia. O que fazer? A Bíblia nos conta que, aleluia, Dorcas, ela tinha muita influência na cidade, porém o carinho que o povo tinha por Dorcas era muito grande. A história conta que as mulheres, ao chorar, levavam vestidos em plantos, dizendo: olha o que Dorcas fazia para nós. Em outras palavras, ela está dizendo: o que será de nós sem Dorcas? E aí lembra que um homem agora, com o nome de Pedro, do qual uma certa vez, quando Jesus batizou todos no livro de Atos, capítulo de número 2, a sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Este mesmo Pedro é o que está subindo a porta do templo chamada Formosa. Ali tinha um homem paralítico e ele vai pedir uma esmola para Pedro, e Pedro, estendendo a sua mão, aleluia, diz: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, isto eu te dou. Levanta-te e anda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no livro de Mateus nós sabemos também que os discípulos cometeu algumas falhas. E qual foi uma das maiores dela? Uma certa vez um homem leva o seu filho, aleluia, endemoniado, para que os seus discípulos expulsassem, curassem aquele menino. Mas o interessante é, povo de Deus, que os discípulos não conseguem, e o homem leva este menino até Jesus. Jesus chama aqueles discípulos de pouca fé, mas eles não entenderam. Jesus expulsa, Jesus cura, Jesus entrega o menino à mão daquele homem são. Imagine os corações dos discípulos dizendo: eu falhei, nós falhamos. O que aconteceu para que não aconteça, para que esse menino não pudesse voltar ao ser familiar? E o mais interessante agora é que os discípulos vão perguntar: Jesus, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos, Jesus, expulsar os demônios desse menino? Aí Jesus fala: vocês não entenderam ainda. Há certa casta, legiões de demônios que só sai na base do jejum e da oração. Do jejum e da oração. Porque mandaram chamar a Pedro e agora põe no quarto com Dorcas. Pedro faz a mesma coisa. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, colocou todos para fora, aleluia. Ali naquele momento era só Pedro e Jesus. Pedro vai se colocar de joelhos e vai orar. Pedro vai entender que é na base da oração que ele obtém vitória. Pedro vai entender que só de joelhos dobrados é que ele vai conseguir, aleluia, fazer aquela mulher voltar à sociedade. Eu creio que Pedro, quando está orando, ele invoca o nome do Senhor Jesus. Aquela menina levanta, abre seus olhos, aleluia, e vai sentar-se. Pedro se coloca de pé, aleluia, levanta aquela menina pelas mãos, oh glória a Deus.
Deus. E agora Pedro, aleluia, entrega Dorcas de novo viva, aleluia. Alabarachona manarrácia. Ele entrega Dorcas viva na mão do povo. E o teu sonho não está perdido, não. Não tem nada acabado, não. Deus está enviando um Simão, um Pedro na tua vida, aleluia, para te dizer não acabou, para te dizer ainda há tempo, aleluia. Eis que Deus vai fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Não importa que as pedras que atiraram Estevão, não importa que você errou ou falhou em alguma missão no começo, mas o que importa é que agora você está decidido e convicto ao nome santo do Senhor, que Ele vai fazer milagre, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Ah, Dorcas, é momento de se levantar. O Pedro vem aí, Jesus vem aí, aleluia. Nada está perdido. Ah, meus amados, onde estejam, feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, bendito é o Senhor para todo sempre. Deus que fez milagre na vida de Dorcas. Deus que usou a Pedro para ser o canal de bênção, a ponte para a vitória. Deus, nós te pedimos nesta noite, nos dá sabedoria, nos dá graça, entendimento, virtude no teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Senhor, sobreviver às adversidades, às pedradas, às afrontas, calúnias lançadas sobre nós dia após dia, aleluia. Alabarachona manarrácia. Jesus é fiel, Jesus é fiel. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa palavra, e bendito será, grande será a bênção que chegará sobre nossas vidas, se esta for a vontade do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.